Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Aqui é o Daniel do canal Rua HaKodesh, Rua Kadosh. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar um vídeo com você. É a sequência. Estamos em Gálatas capítulo 4. E nessas séries do livro da Carta aos Gálatas, eu estou compartilhando com vocês os erros de tradução. Estou aqui mostrando para vocês os erros gravíssimos de algumas partes das Escrituras. E como você sabe, a Bíblia foi traduzida em vários idiomas. Aqui, ó, a Bíblia judaica. Se você quer comprar uma Bíblia com uma tradução fiel, uma tradução próxima dos textos originais, isto é, do hebraico, eu recomendo essa para você. Você não precisa ficar procurando várias traduções. Eu vou explicar por quê. Porque aqui foi traduzido do hebraico. Aqui não tem o nome Jesus, tem o nome Yeshua. Aqui não tem o nome José, tem o nome Yosef. Então aqui estão os nomes originais, porque nome não se traduz. E como nós falamos Jesus, não é errado falar Jesus, mas é uma transliteração do nome Yeshua, porque no hebraico não tem J. Então, você pode falar Jesus, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de falar Yeshua, porque este é o nome dele. Yeshua HaMashiach. Yeshua, o Messias. Yeshua significa salvação. Deus salva. Amém? Gálatas, capítulo 4, que é o nosso assunto. E no versículo 4 e 5. Vamos lá. Cada um desses vídeos eu estou pegando um capítulo de Gálatas e mostrando para vocês os erros. Aqui, ó, João Ferreira de Almeida. Mais uma vez, gostaria que você entendesse que João Ferreira de Almeida, ele era padre. Então ele traduziu a palavra de Deus dentro daquilo que ele tinha, daquilo que ele entendia, daquilo que ele aprendeu. Depois do concílio de Nicéia, do tempo de Constantino, houve algumas adulterações dos textos originais da Bíblia. Porque a nova religião, a religião cristã que está aí até hoje, ela traduziu alguns textos anulando o Antigo Testamento. Porque foi eles que inventaram o termo Velho Testamento. Sendo que Paulo diz que toda palavra é inspirada. Toda palavra de Deus é inspirada e é divina. Eu vou passar um trecho para você agora e eu vou mostrar para você o erro e a mentira colocada nesse texto. É esse o meu objetivo através dessa série. Mostrar para você a verdade, porque tem muitos pastores, líderes que leem isso aqui e interpretam errado, porque não conhecem os textos originais e ensinam mentira para o povo. Consequentemente, as pessoas não são abençoadas porque ferem um princípio da palavra. Então eu vou dizer para você, está aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim. Eu vou ler para você um texto que infelizmente está errado. Posso até dizer, é uma mentira que está escrito aqui. Preste atenção. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Você conhece esse texto? Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Eu vou repetir. Eu vou ler para você dois textos que têm mentira. Gálatas capítulo 4, 4 e 5. Vou ler de novo, na versão João Ferreira de Almeida, e vou te mostrar o original. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quer dizer que Jesus nasceu sobre a lei, nascido de mulher, como se a lei fosse ruim. Vamos ver outro versículo novamente? Para resgatar o que estavam sobre a lei. É mentira. Para resgatar os que estavam sobre a lei, é mentira. Para resgatar os que estavam sobre a lei, é mentira. Por 3 vezes eu digo para você, é mentira. A fim de que recebêssemos adoção de filhos. Quer dizer, os que estão sobre a lei, sobre a palavra, tinham que ser resgatados para serem chamados filhos de Deus? É isso que está escrito aqui. Que lei que é esta
que esse texto se refere? Aqui, ó, a Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que muitos chamam lei de Moisés, não é lei de Moisés, foi Deus que deu a Moisés no Monte Sinai. Moisés escreveu os 5 primeiros livros, que você conhece como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas no original, eu sempre falo nos meus vídeos, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então esses 5 primeiros livros da Bíblia é o coração, a espinha dorsal da palavra. Infelizmente, isso não é ensinado nas igrejas evangélicas. Muitos pastores desconhecem por falta de estudar o idioma original. Muitos deles falam do grego e matam o hebraico, que é a língua da criação. Presta atenção, você que está me ouvindo. Tudo que Deus cria é perfeito. E Yeshua disse, eu não vi anular a lei e os profetas, mas eu vi cumprir. Quem é o filho que desobedece o pai? Yeshua, Jesus disse, o pai é maior que eu. Ele disse também, eu vim cumprir aquilo que o pai determinou. Eu só falo aquilo que o pai manda falar. Ele submeteu-se ao pai, porque o filho submete ao pai, ao eterno. Então é esta lei aqui, ó, que muitos combatem, muitos líderes. O fim da lei é Cristo. Eu sempre repito isso nos meus vídeos. O fim da lei é Cristo. É mentira. A finalidade da Torá é Jesus, Cristo, o Messias. Amém? E agora, eu vou ler para você o mesmo texto, Gálatas, com a Bíblia judaica. Vamos lá. Gálatas 4, versículo 4. Diz assim: mas quando o tempo determinado chegou, Deus enviou seu filho. Ele nasceu de uma mulher. Agora presta atenção que está no original. Em uma cultura dominada pela perversão da Torá. Perversão da Torá, nos textos. Para que pudesse redimir o que estavam sujeitos ao legalismo. E dessa forma capacitarmos para sermos feitos filhos de Deus. Vou repetir mais uma vez para você nunca se esquecer do que eu estou te falando. Mas quando o tempo determinado chegou, Deus enviou seu filho. Então no tempo determinado, Deus enviou Jesus, Yeshua, no tempo, na plenitude do tempo, dos tempos. Nasceu de uma mulher, até aqui tudo bem, em uma cultura dominada pela perversão legalista da Torá. Na outra versão eu falei, nascido sobre a lei, é mentira. Então aqui está dizendo que esses textos da Bíblia, aqueles escribas e fariseus, muitos, não são todos, eles tinham pervertido os textos para o bel prazer. Hoje não é a mesma coisa? Muitos não pervertem os textos da Bíblia para arrancar dinheiro do povo, para enganar o povo. É a mesma coisa. Mas isso não significa que a palavra está errada. O erro é do ser humano. Perversão, olha o termo aqui do hebraico, perversão legalista. Transformaram a Bíblia em legalismo, textos da Torá, para jogar jugo sobre o povo, para que pudesse redimir o que estava sujeito ao legalismo. Olha aí, legalismo. Colocavam medo no povo como se a Bíblia não fosse um livro de amor. Se você não fizer, você vai para o inferno. Era esse o discurso. E dessa forma, capacitaram-os para ser feito filho de Deus. Mas quando o tempo determinado chegou, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, em uma cultura dominada pela perversão legalista da Torá. Perversão legalista, perverter os textos. Para que pudesse redimir o que estavam sujeitos ao legalismo. Então Jesus veio redimir o que estavam sujeitos ao legalismo, a interpretação errada, maldosa daqueles homens. Dessa forma, capacitar-nos para sermos feitos filhos de Deus. O que então está escrito aqui? Jesus veio para nos redimir da perversão que aqueles homens fizeram nos textos originais. Eles perverteram, eles pegavam versículos e faziam doutrinas que não tinham nada a ver com o contexto. Hoje não é a mesma coisa?
Versículo é texto, fora de contexto, é perversão da palavra. Então aqueles homens vieram perverter os textos sagrados da Torá. É isso que está escrito. Cristo veio para nos livrar da perversão. Hoje é a mesma coisa. Tem pervertido os textos da Bíblia. Quando você vê alguém, seja quem for, padre, bispo, pastor, que falar mal da lei, a palavra lei é Torá. Como se os 10 mandamentos não tivessem mais valor. Gálatas 4, 21. Olha o que está escrito aqui. Bíblia, João Ferreira de Almeida. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Olha só o que está escrito aqui. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Olha, aqui é bem sutil, né? Quereis estar sob a lei? Paulo pergunta, acaso não ouvis a lei? No caso, uma dúvida, essa tradução. E agora, mais uma vez, vamos para o original. Compre essa Bíblia. Em nome de Yeshua se será transformado. 4:21. Digam-me vocês que desejam se sujeitar ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Olha o que Paulo fala de novo. Acaso não ouve o que a própria Torá diz? Eu vou repetir. Paulo dizendo, digam-me vocês que desejam se sujeitar ao sistema da perversão da Torá em legalismo, Paulo está dizendo, vocês querem estar sujeitos debaixo da perversão da Torá e legalismo ensinada por aqueles homens corruptos da época, que estavam ligados com o sistema romano, e muitos até hoje estão ligados dentro do sistema romano. E Paulo disse aqui, acaso não ouvem o que a própria Torá diz? Você que ouve muitos sermões, muitas palavras, eu e você temos um compromisso diante de Deus, checar as Escrituras. Se aquilo que é a Escritura condiz com aquilo que a pessoa está falando lá em cima. Não estou falando de rebelião. Eu estou falando que nós devemos checar se aquilo está certo. E se você fizer uma pergunta, essa pessoa não quiser te responder, busque você. Se você puder, compre uma Torá. Te dê esse presente, se dê esse presente, ó. Bíblia judaica, sem interferência, sem erros. É claro que é uma tradução, mas aqui é do hebraico, direto. Foi do hebraico para o inglês, do inglês para o português. Então você ouviu aqui Gálatas, capítulo 4. Eu passei para você 2 textos. E mais uma vez eu provei para você, através do original, que Paulo, em momento algum, ele falou mal da Torá, que você conhece como lei. Foram todos erros gravíssimos, grotescos de tradução. Mas a gente entende que quem traduziu na época estava debaixo de uma cultura. O padre João Ferreira de Almeida é um padre, não estou falando mal de padre, estou falando que ele traduziu dentro daquilo que ele tinha, inclusive o latim, da Vulgata Latina de São Jerônimo. Mas eu estou fazendo esse vídeo para que você entenda a verdade, para que não haja dúvida entre a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Ela se completa. Eu estou provando para você, e se você sentir no coração, mande isso para o seu pastor e para o seu líder. Paulo, em momento algum, falou nada contra a Torá. Porque o próprio Paulo disse, eu sou fariseu. Procure na Bíblia, ele disse, eu sou fariseu. Jesus era fariseu. Onde está escrito isso? João Batista disse, aquele que vir após mim sairá no meio de vocês. Por isso que ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava naquele dia na sinagoga abrindo o texto de Isaías. E no momento que ele sentou, todo mundo ficou olhando para ele. Já leu isso na Bíblia? Por quê? Porque aquela cadeira que ele sentou, só o Messias podia sentar. E naquele dia ele sentou naquela cadeira. Por isso que é importante você conhecer a cultura. José de Arimateia, que você conhece como José de Arimateia, e Nicodemos eram fariseus. Só que eram grandes homens. Até hoje esses 2 homens são honrados em Israel. Nicodemos.
Quando Nicodemos procurou Jesus à noite, muitos pastores falam, com medo dos judeus. Não, não era por causa disso. Tanto é que depois que Jesus morreu, eles foram buscar o corpo. Se arriscaram. Ele e José de Arimateia. Quando Nicodemos foi falar com Jesus à noite, porque naquela época, Nicodemos, ele era como se fosse hoje um empresário, dono de vários hotéis, várias pousadas. E ele só conseguiu tempo, aquele período, para achar Jesus, para falar com Jesus. Como Jesus fala, importa nascer de novo. E muitos criticam Nicodemos, mas ele arrumou tempo para ir atrás de Jesus, ainda que seja de noite, mas ele foi. Então temos que interpretar a Bíblia de uma maneira racional. E posteriormente, no próximo vídeo, você vai ouvir Gálatas capítulo 5 e depois capítulo 6, para encerrarmos essa série. Eu estou mostrando para vocês todos os erros contidos na carta aos Gálatas. E eu estou te mostrando o texto original, para que você não seja mais enganado. Você que é pastor, você que tem um cargo da igreja, você que ensina pessoas, você que tem uma célula, deixa eu te dizer uma coisa. Adquira a Bíblia hebraica. Não fique só no português. Adquira uma versão dentro dos textos originais, para que você não seja enganado e, consequentemente, as pessoas também sejam enganadas. Porque Deus jamais será contra a sua palavra. E Jesus nunca foi contra a Torá de Deus. Ele é a própria Torá. A Torá não salva. Jesus, Yeshua, salva. Mas os mandamentos te mantêm no caminho da salvação até aquele grande dia. Por isso que muita gente critica os mandamentos de Deus, dizendo que é Velho Testamento, porque não querem compromisso com ele. Compromisso. Por exemplo, os 10 mandamentos. Por exemplo, estou te dando apenas um exemplo. Então que o Senhor abençoe a sua vida através desse vídeo. O meu único propósito aqui é quebrar toda mentira, todo engano. O importante é que hoje nós temos acesso à verdade. E que você seja muito abençoado. Compartilhe esse vídeo, desde o primeiro, que eu estou falando sobre dessa série de Gálatas, para que as pessoas aprendam a verdade. Não fale mais coisas que Paulo não falou. Você precisa voltar-se para a verdade. A Torá também é a verdade. Em nome de Yeshua HaMashiach, seja abençoado por esse vídeo. Amém.